Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem com a gente. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Então hoje, no Jeff Podcast, eu vou trazer aqui um grande entrevistado, Dr. Eduardo Abreu. Ele é médico ortopedista, ele tem especialização, pós-graduação em fisiologia do exercício e a gente vai falar hoje sobre esporte. Tudo bem, Eduardo? Beleza, Jeff. Boa tarde, ouvintes. É ouvinte que fala, né? Não pode ser ouvinte, na realidade a gente espectadores. Telespectadores. Boa tarde, espectadores. Então, olha, pessoal, para quem não sabe, o Eduardo, a gente é amigo. Eu vou ficar chamando ele de Duda aqui no podcast todo, porque a gente fez faculdade juntos e até hoje a gente é vizinho ainda no mesmo prédio, né, meu amigo? Amigo de irmão que a vida me deu. Irmão, é. Não, e o teu avô me falava que eu era o único neto preto que ele tinha, não era? Sim, isso? Verdade. Era o único neto preto. Até um dia ele sabe. Fez faculdade na Bahia, vai que ele deixou outros saber, netos, né? Lá e não sabe. Duda, o interesse nosso aqui é sobre o exercício físico. A gente sempre conversa sobre isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre aquela história de que você vai ter pessoas que vai ter predisposições, tipo de fibras musculares melhores, onde a gente uma vez conversou que eu achei interessante. Você me dizia que o Kipchoge que faz maratona, ele vai ter um tipo de musculatura diferente do Usain Bolt. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre essa diferença de musculatura? Pois é, tem gente que nasceu para ser atleta. Sim. Tem gente que não nasceu para ser atleta. Então, por exemplo, a gente, por mais que a gente queira treinar a vida inteira, a gente talvez nunca chegue num nível de competição de um cara desses. Uhum. Né? A natureza beneficia algumas pessoas, né? A diferença do padrão de fibra muscular do Usain Bolt para o Kipchoge é extrema, né? A gente tem dois tipos de fibras musculares, né? As fibras de contração rápida, que são as fibras brancas, elas não precisam tanto do oxigênio. Certo. Né? E a gente tem as fibras chamadas fibras vermelhas, que elas pegam muita hemoglobina, são fibras de contração mais lenta. Uhum. Né? E são fibras mais resistentes. Então, o que acontece? Para a explosão, a fibra branca ela é muito importante. Então, o Kipchoge nunca seria o Kipchoge se 90% da musculatura dele não fosse formada de fibra vermelha. Então, assim, ele é um cara que a natureza beneficiou, né? Uhum. E a gente vê, né, aquele cara que é africano, né, aquela população da África, ali, sudoeste da África, já é meio que genético, né, essa predisposição de ter uma massa muscular do corredor fundista, né, aquela coisa do cara de resistência. E em compensação, o Usain Bolt é aquele cara da explosão, né? É um cara que ele tem um percentual. Na verdade, foi feita uma biópsia da musculatura da coxa do Kipchoge. Eu sei te dizer que cerca de 90% Sim. das fibras dele são essa fibra vermelha, certo. A fibra de resistência para a corrida. Até onde eu sei, ninguém nunca fez uma biópsia da coxa do Usain Bolt, mas se for ver, deve ser basicamente fibra branca. Hein? Mas se eu botar os dois, então, para correr uma maratona, o Usain Bolt vai ser aquele que vai sair na frente e o Kipchoge vai vir devagarzinho e no final, lá pro meio, ele vai passar e acabou. São dois gênios, né? Uhum. Você pode treinar 3 vidas seguidas do Usain Bolt que ele não vai ganhar na maratona do Kipchoge e vice-versa. E vice-versa, não vai estourar. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar sobre músculo, é interessante a gente lembrar. Eu lembro que tem eu acho que é um videozinho da Cláudia Raia, ela falando o seguinte, que depois dos 40 anos, a mulher malha, toma banho e o músculo vai embora. Então, assim, a idade realmente é um diferencial? Tem uma barreira da idade para você ter ganho de músculo? A gente quando fala em massa muscular e massa óssea, essas duas estão muito interligadas, né? Isso homem ou mulher. A gente tem dos 15, 16 até os 30 anos para fazer um improvement de massa óssea e massa muscular. Improvement certo. Aquele ganho, né? Sim. E isso a gente só consegue com exercício. Sim. Então, a gente pega essa geração de adolescentes nossa, né? Que a gente jogava bola todo dia, subindo a ladeira, né? Mas o efeito tempo, geração, as coisas mudaram, né? Hoje a meninada é mais online, né? E tal. E a gente vê, por exemplo, hoje eu vejo no consultório adolescente com dor de coluna. E aí você vai investigar achando que é alguma coisa séria. Não, é dor mecânica, falta de exercício. Entendi. Então, até os 30 anos de idade, você tem como fazer um boom de massa óssea e massa muscular. De 31 para frente, parceiro, não dá mais. Isso significa dizer que você tem aí as células que formam tecido, elas estão aqui nessa velocidade, as células que vão degradando o tecido, osteoblastos, osteoclastos no osso, por exemplo. O osteoblasto forma osso.
Então, até 20 anos ele está nessa velocidade e o osteoclasto, que é quem come osso, ele vem numa velocidade embaixo. Dos 30 anos em diante ele equipara. Então, dos 30 anos em diante, isso também vale para massa muscular, certo. É muito difícil você fazer um ganho de massa muscular muito grande, né? Aquela coisa da memória muscular que as pessoas conversam, não sabem o que é isso, né? E vai chegar uma certa idade que as células que degradam tecido, elas vão passar das que formam. E aí é quando a pessoa vai começar a desenvolver a sarcopenia, que é a depressão de massa muscular, e a osteopenia e a osteoporose, que é a diminuição da massa óssea. E quando a gente fala, muitas das vezes, sobre o exercício físico aeróbico, vamos dizer, eu estou fazendo triatlo, então correr, nadar e pedalar. Eu sei que daqui, eu estou com 44, quando eu chegar aos meus 60 anos, a corrida vai me trazer, já me traz algumas dores, algumas coisas, alguns problemas de joelho, panturrilha. Mas assim, massa muscular, é isso que vai me dar longevidade? É isso que vai me deixar melhor quando eu chegar lá aos meus 60, 70, 80 anos? O legal é que o exercício ele não te traz a melhora pensando no aparelho músculo-esquelético. Quando você faz exercício, você vai ter uma melhora de tudo. Aparelho cardiovascular, ventilatório, pulmão. Então, é tudo uma soma. Obviamente que se você faz o exercício, e aí a gente deve conversar sobre exercício resistido, exercício aeróbico. Hoje a gente sabe que todo exercício ele traz benefício para todo tipo de sistema, vamos dizer assim. Falava-se muito antigamente, nos anos 80, né, que você quer ter resistência, você quer ter uma parte cardiovascular legal, você tem que fazer exercício aeróbico. Hoje a gente sabe que o exercício anaeróbico ele trabalha tão bem a parte cardiopulmonar quanto o exercício aeróbico. Tem as indicações, a gente tem que saber como trabalhar isso em cada atleta, no atleta profissional, no atleta amador experiente, no atleta amador iniciante. Entendi. E eu acho que é importante até para as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente começa a fazer exercício físico, então assim, quando eu comecei a correr, foi para perda de peso. E aí eu comecei, primeiro, eu acho que eu tive um educador físico, o Inácio, cara, super gente boa, que ele falou assim, Jefferson, calma aí, primeiro vamos perder peso, vamos ganhar massa muscular, principalmente quadríceps, melhorar a coluna para você poder correr. Até o momento que eu tinha perdido 20 quilos, ele falou assim, cara, tu quer correr agora? Eu falei, quero. Então tá bom, então vamos começar a treinar para você fazer uma corrida de rua. E eu vi a importância de eu estar fazendo um exercício anaeróbico, quer dizer, estar malhando, fortalecendo a musculatura, porque quando eu comecei a correr não tinha lesão. Então assim, você acha que a gente tem que ter realmente esse equilíbrio? Eu acho que a prudência dele foi legal no início. Sim. Porque tu perdeste quantos quilos? Nesse momento, 20. 20. Vamos pensar em alguém que vai querer começar a correr e vai levar um filho de 6 anos na costa para correr. Não tem muita lógica. A corrida, ela, se a gente for pensar assim de uma maneira mecânica, ela é prejudicial a gente. Ela é prejudicial. O impacto. Impacto nas articulações de carga, tornozelo, joelho e coluna são as que mais sofrem. O quadril ele consegue se proteger um pouquinho mais, mas é uma atividade de impacto. Então, se você não prepara seu organismo para receber esse impacto, você fatalmente vai ter lesão e vai ter lesões seguidas, uma atrás da outra. Então, assim, vou correr com meu filho de 6 anos na costa? Não. Vamos deixar o menino em casa e vamos correr sem ele? Eu acho que a ideia dele foi legal por isso. Eu não acho que a musculação seja uma coisa estritamente necessária para quem quer começar a correr. Né? Mas eu acho que a preparação para você chegar num patamar legal para começar a correr é interessante. No teu caso, perder peso, eu acho que foi fundamental. Senão, acho que você não tinha conseguido chegar onde você chegou. Não, com certeza. E quando a gente vai falar de corrida, eu acho que a primeira preocupação, a corrida é um esporte bem aberto, porque é você comprar um tênis e sair pra rua. Você não precisa de grandes aparatos, não precisa de dinheiro, a não ser para comprar um tênisinho bacana. Falam muito sobre o tipo de tênis, porque o cara tem o pé que está para dentro, o pé que está para fora. Existe realmente uma necessidade de você avaliar isso antes de você comprar um tênis? Pois é, assim, a gente... De novo eu volto naquela questão do atleta, vamos falar do atleta amador, né? O atleta profissional, tudo é importante. Porque para o atleta profissional 1 centímetro faz diferença, 1 milímetro faz diferença, 1 centésimo de segundo faz diferença. Então para esses caras tudo é importante. Para a gente, quando você está iniciando, é aquela história, você vai começar hoje a correr, você vai gastar R$1.000 no tênis, porque é um tênis com pisada pronada, para você correr 1 quilômetro. Tem muita lógica. Eu acho que para quem está começando, é interessante você... É óbvio que você precisa de um tênis adequado,
roupas adequadas para fazer a prática esportiva. A corrida, como você falou, é o esporte mais heterogêneo possível, né? Para todas as classes, enfim. É barato, você compra um tênis e vai correr. Mas eu acredito que quando você está num nível melhor de treino, certo, talvez seja interessante, porque você vai ver a sua performance melhorar. É a história da musculação. Eu quero começar a correr, eu estou no meu peso ideal. Será que eu preciso fazer musculação? Não, você precisa correr. Mas agora eu estou correndo mais, eu estou correndo melhor, eu tô chegando naquele... Eu quero correr 45 minutos. Agora em 45 minutos eu estou fazendo, sei lá, 3, 4 quilômetros, eu fazia 1. Agora eu quero melhorar, quero baixar meu pace. Aí eu acho que a musculação é legal. Entendi. E nesse momento eu acho que talvez um tênis para sua pisada adequada, ele seria interessante, porque melhora a sua performance, você vai ter menos gasto energético, né, para poder fazer a corrida, então você se preserva mais, você consegue correr mais melhor, é mais ou menos isso. Legal. E outra coisa que eu vejo muito, Duda, lá na frente de casa tem um parque, o passeio lá da nossa casa, e eu vejo muita gente correndo, mas eu vejo pessoas, vamos dizer, com aquele bermudão, um bermuda às vezes de moletom, eu vejo o cara com a camisa de algodão. E assim, aqui já no calor de Manaus, cara, já é um absurdo. Pô, só com short dry fit, camisa dry fit, eu já tô no limite. O quanto é importante, quanto impacta a roupa que você usa no seu exercício físico? Pois é. De novo, para aquele cara que está começando, ele só não vai correr de calça jeans. Ele tem que ter uma roupa que acha adequada para ele correr, né? Acho que na nossa época de menino nem tinha tanta coisa diferente, cara, né? Hoje em dia você tinha tem... uns shortinhos, não sei se você lembra dos shortinhos, que eu acho que era da CIA, cara. Horrível. Que tinha um shortinho que era que nem o pessoal cavadinho, assim. Cavado. Cavado aqui do lado, né? Eu acho que outro dia eu tava vendo o pessoal do vôlei, acho que da época do Bernardinho, que ele foi medalha de prata. Sim. Cara, aquele short cavadinho horrível, cara. Mas a gente tinha que usar porque... Pois é. Não, mas na época eu jogava basquete e o pessoal do basquete sempre teve aqueles bermudão tipo de skatista, né? Sim. Então eu me lembro que quando eu era moleque eu jogava basquete, eu ia com aqueles bermudão mesmo de grunge. Sim. Né? Que é aqueles bermudão quadriculado. E é de algodão, então pesava mesmo aquilo, né? Não era uma coisa tão adequada. Para o cara que está querendo melhorar a performance, como eu falei, isso tudo é legal. Quando o cara começa a ver, porra, tem coisa que está me atrapalhando. Meu tênis não está legal, essa roupa não está legal, eu estou cansando muito, eu estou suando pra caramba, fica pesada. Uma camisa que pesa 200 gramas vai para quase 400 gramas molhada de suor. Sim. Então é pouco, mas no final de um exercício isso dá uma diferença. Aí eu acho que aí o cara vai se adequando. Eu acho que uma camiseta de dry fit hoje é barato. Hoje você vê essas lojas fácil, né, aí de departamento que tem shopping, uma camisa dessa é R$45. Sim. Né? E falando sobre hidratação, eu já vi algumas pessoas até pecam quando quer perder peso. Eu já vi gente meio-dia com camisa de manga comprida preta correndo e achando que assim vai perder peso. Na realidade não vai perder peso, vai desidratar. Me fala sobre a hidratação durante o exercício físico. Pois tem uma coisa legal que a gente vê, por exemplo, quem gosta de acompanhar a luta, a gente vê aquelas pesagens, né, do boxe, do UFC principalmente, que o cara ele tem uma categoria, mas aí perto da luta ele dá uma desidratada, ele não emagrece, ele desidrata. Para quem não sabe, eles ficam sem comer sal na realidade, né? Sim. Não comer sem sal, eles fazem zero sal. Não até onde eu sei, como chama aquele cara que lutou com o Aldo? Poxa, esqueci o nome dele agora. Sim. Enfim, eu não acompanho muito o UFC, mas ele treinava bicicleta ergométrica dentro da sauna. Caraca, então assim, velho, sério. Aí o cara vai pesar, ele não emagreceu, não dá para emagrecer fazendo exercício, mas ele desidrata muito. E tem algumas pesagens que são legais de ver, porque assim, o cara chega praticamente carregado, só de cueca. Jogam ele na balança, ele parece que ele tá morrendo. E vocês podem perceber que toda vez que quem acompanhar uma pesagem dessa de UFC, que é o cara tem o meu tamanho, ele baixa, ele vai lutar com um cara baixinho, magrinho, menorzinho. Sim. Então eles sempre baixam de peso, né? Quando esses caras saem da pesagem, a primeira coisa que eles fazem é se hidratar. Porque eles já estão nas últimas, entendeu? Entendi. O exercício, para fazer o exercício aeróbico, aquele exercício mais ritmado, mais longo, é interessante você ter vários períodos de hidratação durante o treino. Porque não tem muita lógica você tomar 1 litro d'água antes de correr. Você não vai conseguir. E aí, na nossa região... Porque vai pesar também, né, atrapalha, enfim.
E na nossa região você desidrata muito rápido. Sim. Não precisa estar sol. Uhum. O nosso sol de 4 horas da tarde aqui, pelo amor de Deus. Não dá, né? Desidrata rápido. Então você pode passar por um problema sério de desidratação fazendo exercício. Eu lembrei agora uma coisa interessante. O André Pellegrini, que é nutricionista esportivo, ele que me prepara para as provas, agora está me preparando para o Ironman, pro meio Ironman. E eu achei interessante porque, assim, ele fazia o cálculo de hidratação, fazia toda a minha dieta tudo direitinho, ele veio para Manaus. Uhum. Quando ele chegou em Manaus aqui, ele pedalou 100 e poucos quilômetros. Cara, quando ele foi passar de novo a dieta, aumentou a hidratação. Ele começou a entender, quem é de fora que nunca veio em Manaus, eles não sabem o calor e umidade. Então, assim, que você sua em bicas e você precisa de uma hidratação maior do que São Paulo. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui em São Paulo, quando eu comecei a correr, eu botei um tênis, comecei na Avenida Paulista, lá no final, na realidade eu estava lá no finalzinho, lá na Consolação, botei um tênis e comecei a correr. Quando eu vi, eu já estava no final da Avenida Paulista. Uhum. E aí você não sente porque você tem uma temperatura amena, você não tem a mesma... a umidade, né? Do ar, né? Você não tem, então faz uma diferença muito grande. Agora, falando em hidratação, agora a gente focando no músculo. Uhum. Quem tem mais músculo? Porque assim, eu vejo que quando chego na academia, os caras estão lá tudo saradão, um cara monstro. Cara, o cara tem um balde d'água que ele leva. Isso é exagero ou ele precisa mesmo disso? Assim, esses caras muito grandões, assim, a maioria deles fazem suplementação de proteínas que vão aumentar esse ganho de massa muscular, né? Certo. A maioria desses suplementos, né? O mais famoso é a creatina, que todo mundo conhece, mas a gente tem uma série deles, L-carnitina, tem um monte aí. É proteína. A gente sabe que a excreção disso aí é basicamente renal. Esses que levam esses garrafões de água, eu fico até mais tranquilo. Porque a gente vê que é uma orientação responsável, né? Cara, você vai tomar isso aqui, você vai comer aqui num negocinho desse aqui, você vai comer 45 bifes, sei lá. Você precisa tomar água para ajudar seu rim a depurar isso. Senão o cara pode dá problema, cara. Vai fazer uma parada renal aí, enfim. E dá mesmo. Tem atleta que tem isso aí. Você sabe que depois que eu comecei, durante muito tempo eu não precisei suplementar. Quando eu comecei a suplementar, hoje eu devo beber em média 5 litros de água por dia, no mínimo, por baixo. Num dia chuvoso. Porque a minha preocupação aí vai também, lógico, a gente como médico, a gente tem essa preocupação de entender que você tem uma responsabilidade. Se você está sobrecarregando em proteína, você tem que pensar na hidratação. Sim. Mas o músculo, vamos lá, o cara que está querendo ali ficar sarado, pô, beleza, o cara entrou ali, a gente já falou que até 30 anos é melhor você fazer isso antes dos 30, porque depois dos 30 para ganhar é mais difícil. Mas ele tá malhando ali, todo dia vai na musculação. Tem cara que chega ali e diz assim, cara, eu não consigo, malho, mas não consigo ganhar massa muscular. Existe isso mesmo? Tem gente que precisa suplementar para ganhar essa massa? Assim, o músculo, você imagina que você tem uma massa muscular, você há 6 anos atrás. Sim. Que você era um cara que não praticava exercício. Tem mais tempo, né, que você emagreceu, não? Não, mais ou menos isso aí. Há 6 anos atrás, você era um cara... 120 quilos, obeso... O exercício que você fazia era se manter em pé, né? Era o maior e o mais difícil, viu? Mas assim, tinha uma massa muscular que era uma massa muscular pouco resistente e pouco forte. Né? Você só consegue melhorar esse padrão de massa muscular dando porrada no músculo, não tem como. Não existe um remédio que vai fazer seu músculo, vou crescer. É dando porrada. Quando você malha, quando você faz o estresse muscular, você lesiona a fibra. Essa fibra é uma fibra fraca. Ela lesiona e teu organismo pensa assim, esse cara acabou de me arrebentar tudo aqui. Eu vou criar um músculo um pouquinho mais forte para ver se eu seguro um pouquinho mais. Você continua fazendo exercício, ele aos poucos vai substituindo essas fibras. E por fibras que têm capacidade de hipertrofiar. São fibras melhores. Então é assim que a gente começa a malhar. Por isso que tem aquela dor que a gente chama de dor muscular tardia. Eu brinco que é a dor do começo do ano. Que é o cara que não faz exercício, aí ele vai para academia, em janeiro, eu vou passar o carnaval, beleza. Então eu vou malhar em janeiro. A primeira vez que ele malha, parece que passou um trator em cima, tá? Dor no corpo inteiro, porque ele fez lesões, essas lesões vão cicatrizar fazendo fibras musculares mais interessantes, né? Aí o cara vai fazer o carnaval e esquecer de malhar, no outro ano ele vai começar a malhar de novo e vai ter dor muscular tardia de novo. Então o músculo, para ele hipertrofiar com qualidade, a gente precisa do estresse, alimentação, hidratação, obviamente, e repouso.
Então, essas 3 coisas. Na verdade, tem gente que diz até que o músculo só cresce quando você está dormindo, né? É o período que ele realmente está recuperando as energias aí. Uma vez eu li um livro sobre fisiologia do exercício, falando muito sobre isso, sobre quando você vai estar dormindo, produção de testosterona, você vai ter produção de GH, diminui cortisol, assim, tudo que é bom aumenta e tudo que é ruim diminui. É o sono, né? É o sono. E aí a gente fala ali. E tinha uma tabelinha que ele botava lá, quem dorme menos de 6 horas por dia e vai fazer no outro dia, vai fazer atividade física, quem dorme de 6 a 8 horas e quem dorme mais de 8 horas. E colocando lá o quão mais importante é você dormir mais de 8 horas por dia. E aí nesse mesmo artigo eu li que o Usain Bolt, Federer, Nadal, os principais, Cristiano Ronaldo, os caras dormem 10 a 12 horas por dia. É isso mesmo? Então, é só você pensar assim, a hora do sono é a hora que a gente dá o control-alt-del do dia, né? Sim. Então você passa o dia comendo errado, correndo, dor de cabeça, apurrinhação do trabalho, mulher apurrinhando, filho gritando, chorando. A hora que você dorme, teoricamente, você pega o control-alt-del, você se reprograma para começar o dia seguinte. Só que no computador é fácil, o control-alt-del tá feito, né? Na nossa vida, a gente precisa de um tempo para ir... Como você falou, o cortisol baixa, GH, testosterona começa a produzir. Então, assim, o nosso organismo vai cicatrizar tudo de errado que a gente fez. Você dorme 4 horas por dia, ele vai fazer, durante 3 talvez. Você dorme 10 horas, o teu organismo vai conseguir limpar tudo. Então, realmente, assim, a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade do sono. A gente, quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de ter um sono mais profundo, né? O sono REM, que o pessoal fala. Então, a qualidade de sono legal, ela é bacana. E, obviamente, que a quantidade de sono com qualidade te recupera muito mais. Então, assim, um dos fatores que são mais importantes para você... Estou falando de músculo, né? Vamos falar de performance. Vamos falar de você que treina, que faz triatlon. Você treinar, dormir mal, você vai quebrar. Uma coisa interessante, Duda, que eu já notei, vamos dizer, eu tô no ciclo pro Iron. Então você tem uma época que você tá o treino máximo. Então 3 horas de pedal no sábado, no outro dia você vai nadar 40 minutos, você vai correr mais 1 hora. E às vezes quando eu perco um dia de treino, cara, eu passo 2 dias às vezes sem treinar, quando eu vou correr eu tô correndo melhor. E essa sensação de que, tipo, o músculo falou assim, cara, graças a Deus, deixa eu dar uma descansadinha aqui. Para poder recuperar bem. Tem uma recuperada melhor, né? Óbvio que isso varia muito de atleta para atleta, né? Tem atleta que tem uma demanda muito alta. Você pega aí esses caras que são halterofilistas, eles acabam malhando muito forte todo dia. Mas você vê o quantitativo de calorias que esses caras ingerem, é um absurdo. O normal nosso é 1.800 a 2.000 calorias. Os caras ingerem 4.000 calorias e não são gordos. Sim. Mas é porque o treinamento deles é um absurdo. Mas mesmo esses caras, eles precisam ter esse tempo de repouso. Se não faz, ele malha, ele come. Então, assim, enche de, vamos dizer assim, de adubo para poder o músculo crescer. E malha pra caramba e ele não consegue. Ele precisa descansar. Mesmo para esses atletas, assim, que a performance deles é crescer, precisa desse repouso, senão não vai, cara. Duda, tem algum exercício que, vamos dizer, quem tá assistindo a gente aqui, você possa falar assim, olha, você tá no 0. Eu vou começar um exercício. Qual exercício que você falaria assim que seria melhor, mais interessante para as pessoas começarem? Cara, eu acho que o exercício que você gosta de fazer, entendeu? Legal. Porque assim, é uma coisa que eu até brinco às vezes assim, fazer exercício não é natural do mamífero. Você não vê o leão correndo para ficar bonito. Tu vê o leão fazendo um pace de 3 e pouco, o leão correndo na savana e fala, pô, vamos dar uma corridinha ali com a galera. O leão precisa correr para pegar a zebra. E a zebra precisa correr para não ser comida. Então, na natureza, você corre para morrer ou não morrer. Quer dizer, na teoria, quem deveria estar treinando todo dia é a zebra. Exato, também. Se ela treinar, o leão não treinar, o leão não come. Mas assim, não é natural do ser humano. Eu acordei. O que é natural do ser humano? Porra, eu quero comer uma picanha hoje. Mal passada, com uma cervejinha gelada. Isso é legal. Isso é bom. Tem gente que vai me xingar, mas é verdade. Não é legal você acordar de manhã para correr. A gente brinca com isso, né? Sim. E aí tem 2 coisas que eu sempre falo também, que é o seguinte. Existe a motivação. Certo. E cada um pode ter uma motivação diferente. O chifre pode ser uma motivação. Sim. Cara, toma um chifre, larga da namorada, ou a
mulher toma o chifre lá, eu vou malhar e vou ficar bacana. A motivação ela é muito bacana, mas ela dura 3 semanas. Sim. O que você precisa fazer? Substituir a motivação pelo hábito. Legal. Então não adianta você falar assim, por exemplo, a gente conversa muito, você já me chamou várias vezes pra correr, eu juro que eu vou correr um dia contigo. Eu não suporto correr, cara. Porra, eu não gosto de correr de jeito nenhum. Mas hoje em dia tudo bem. Mas assim, se um dia a gente começar a correr mesmo, pô, legal, uma hora vai virar hábito. E aí no dia que eu for, eu falei, puta, cara, não fui correr com o Jeff hoje, eu preciso correr. Então vira hábito, vira alguma coisa sua. Como é hábito a gente acordar e tomar café da manhã, por exemplo? Sim. É hábito, você sente falta quando você não faz. Então eu acho mais fácil para quem está começando, começar por uma coisa agradável. Legal. Um esporte com bola, uma musculação, um exercício aeróbico, pedalar, enfim. Eu acho que primeiro tem que ser alguma coisa que você sinta prazer de fazer. Olha, uma coisa que eu lembrei que você falou mais lá atrás sobre a memória muscular. Uhum. Eu vejo uma coisa muito interessante, que assim, os esportes que a gente já fez, já teve contato, eu vejo dentro do triatlo, eu vejo muita gente vindo da corrida, então o cara corre bem, é fácil o cara pedalar, porque ele já é magro, tá, beleza. Só que quem não aprendeu natação lá atrás, difícil. Cara, tem uma dificuldade de evolução, de começar a nadar e dessa evolução. E você acha que é importante lá atrás, as crianças, vamos dizer, nossos filhos, sim. de você começar a expor a vários esportes? A nossa geração, de 30 e poucos anos, né? Brincava. Tá? Eu, moleque, eu era magrinho, né? Eu fiz judô, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz taekwondo. Aí saindo da luta um pouco, eu joguei vôlei, joguei futebol, era muito ruim futebol, então não ia dar certo mesmo. E me achei no basquete. Fala aí o que você fez quando você era moleque. Não, olha só. Quando era moleque, eu lembro que eu não era bom em nada, mas minha mãe botava em todos os campeonatos. Eu ia pro futsal. É insistência mesmo. Né? Futsal, futebol de campo, natação, judô, eu já fiz isso tudo. A única coisa que eu ainda era bom era surfar no bodyboard. Mas isso aí, quando eu vim de Recife pra cá, acabou isso daí. Não tem marola pra surfar. Não tem marola, não tem nem uma pororoca aqui, mano. Nossa, que a gente pudesse. Se a gente for perguntar isso, até os 16 anos, provavelmente, você já fez isso tudo que você falou, né? Até os 16 anos, foi quando a gente entrou na faculdade, né? 17, 18, né? 18 eu já tinha feito isso tudo de exercício. Se eu perguntar para um menino de 18 anos o que ele já praticou de esporte hoje, essa molecada de 18 anos hoje, alguns vão falar e fazem até melhor do que a gente fez. Sim. Mas uma boa parte vai falar, eu fiz joguei peteca uma época aí, mas não... mas é a geração, eu não estou falando mal da geração. Assim, as coisas mudaram. Né? Na nossa época, a gente vivenciou um pouco de cada esporte e isso facilita. Você hoje é triatleta, né? Eu tenho um amigo que é ortopedista, eu não vou falar quem é, porque vão saber quem é a esposa dele. Quando ele me contou, eu falei assim, Jesus amado... Ele é corredor, você sabe quem é? Corredor, e ele estava tentando começar no triatlo e tal, e a esposa também corre. Sim. E a esposa é muito incentivadora da coisa, e ela vai com ele, que é uma outra coisa legal para quem está começando, né? Você chamar uma pessoa legal para fazer com você. E aí, vamos fazer triatlo? Vamos. Eu não vou porque eu não sei andar de bicicleta. Então, cara, a menina não sabe andar de bicicleta. Ela não sabe se equilibrar na bicicleta, ela tentou, caiu, se machucou. Então, assim, nem sei se tentou, mas ela não vai fazer triatlo porque ela não sabe andar de bicicleta. Corre pra caramba, nada pra caramba, pode fazer biatlon, mas não vai fazer triatlon, porque ela não sabe andar. É legal isso, na infância, você ter aí um pouco de tudo pra você poder saber fazer, né? E aí, obviamente, quando você tiver adulto, você vai fazer por saúde, não vai ser brincadeira mais. O professor falou uma coisa interessante uma vez, que assim, vamos lá, a criança que já fez judô, que vai andar de bicicleta e cai de bicicleta, geralmente ela sabe cair. Aprende a cair. Ela aprende a cair, porque ela tem um rolamento, aquela coisa toda. E a pessoa que nunca fez o judô em nada, que é geralmente, vamos dizer, as mulheres, quando você citou, a maioria das vezes as mulheres não vão fazer artes marciais. Então, quando elas chegam no momento que está numa bicicleta que elas caem, cara, aquelas que fratura o rosto, tem uma queda absurda porque elas não sabem cair. Então, eu acredito muito nisso, que essa exposição, você vai ter um ganho motor, um ganho, né, de habilidade da coisa. É aquela história, eu nunca joguei rugby, acho que tu também não. Também não. Mas se der pra gente jogar com os caras de meia idade aí, com o joelho ruim, a gente consegue. Porque a gente já jogou coisa parecida, já jogou futebol. Acho que o esporte te ensina a se movimentar, te ensina a se localizar tridimensionalmente, né? Se você pratica, você aprende mais rápido a qualquer outra coisa, né? Se você começa velho, papagaio velho não fala, né? É mais difícil, né? Acho que é interessante assim, incentivar os filhos, as crianças a praticar a atividade física, assim, eu acho interessante. Outra coisa, as pessoas falam muito sobre o pai ser espelho
pro filho. Então, assim, o filho olha o pai fazendo exercício físico, geralmente você vai ter essa motivação. Mas toda vez que eu falo isso, eu vejo que lá em casa os meus filhos, eles começaram a se engajar mais no esporte, porque todo dia eles veem de manhã o pai entrando em casa todo suado, já fez o primeiro esporte do dia. Mas se for lembrar, os nossos pais não faziam esporte. Não. Né? Eu acho que a geração que você estava falando, realmente a geração mudou. E aí eu acho que essa geração que está vindo aí, na hora que virar necessidade de saúde, eles vão ser melhor que a gente. É fato que os idosos que a gente está tratando hoje são mais saudáveis do que os idosos que os nossos professores trataram. Entendi. Eu acredito que os nossos alunos da faculdade vão tratar de idosos da gente. Sim. Eu acho que a gente vai ser, nós vamos ser um grupo de idosos um pouco mais saudáveis do que os idosos que a gente trata. Eu acho que é a evolução natural da espécie. Tem que melhorar. E assim, essa prática do exercício, apesar da sociedade hoje viver atrás de um computador, essa necessidade de incentivar o esporte é interessante. Mas eu acho que essa geração vai dar banho na gente. Acho que todo mundo vai fazer exercício e bem. A minha preocupação maior, e aí por ser pai, vamos dizer, hoje eu estava lendo no G1, eles falando sobre Porto Velho, se tornou esse ano a capital da obesidade, passou Manaus está em segundo lugar. E a preocupação é o seguinte, as nutricionistas e as nutrólogas, elas estão falando muito que eles estão tendo um grande problema porque já está chegando adolescente com doenças de pessoas adultas. Porque o menino já veio, já não faz exercício, já come mal, vive na frente do computador ou do celular ou do videogame. E eles estão chegando já assim, pré-adolescentes e adolescentes, já com esteatose hepática, quer dizer, gordura no fígado do cara enorme. E isso daí, quando eu vejo, eu acho um absurdo, que eu falo assim, poxa, a gente vai chegar em que momento, quando você fala sobre isso, que quando engata, mas eu acho que é uma grande maioria, a gente vai ter que começar a tratar doenças de velhos mais novos. Em pacientes mais jovens. Eu vejo isso no consultório. Claro que não é comum, mas a gente hoje vê, normalmente quando você pega um adolescente com dor de coluna, é imperativo você investigar. Aquela coisa do adulto, né? Me liga, né? Pô, eu tô com uma dor de coluna e tal. Pô, toma esse remédio aí. Acaba melhorando. Sim. Ou não também. E aí o cara segue a vida. No adolescente é uma coisa que você precisa investigar. Porque o adolescente não é para ter dor de coluna. Mesmo gordinho, não é para ter. Tudo funciona bem no adolescente, na criança mais adulta um pouco. E assim, eu tenho percebido, e eu não faço coluna, não sou especialista em coluna. Se eu for conversar com os meus amigos que são especialistas de coluna, que atendem com maior frequência paciente com dor de coluna, eles provavelmente vão me dizer que eles estão começando a ver crianças no consultório, adolescentes no consultório, você fala, pô, esse menino dessa idade está com lombalgia, vamos investigar, pede os exames que são necessários, quando você vê, não tem nada. É a tal da lombalgia mecânica, que não é uma doença, é uma situação. Sim, é porque não faz sobrecarga, a parede abdominal, barriga a musculatura abdominal não é forte o suficiente para estabilizar. Então sobrecarrega lá atrás. Então vai fazer crises de lombalgia de repetição. Você vê isso em pessoas mais jovens. Se for caminhar desse jeito mesmo, né? Fatalmente vai ter cardiologista atendendo um menino de 25 anos aí, hipertenso. Certo. Eu acho que... E aí que você falou dos pais, né? Eu acho que os pais são referências para o bem e para o mal, né? Sempre são, né? Os pais são referência para as crianças. Eu queria te perguntar o outro extremo. Aquela criança que vai no seu consultório, você é especialista em quadril, que overtraining. Então, assim, às vezes o menino, meu filho Vinícius, ele joga futebol e tem um grupo de menino que joga junto com ele, que o menino joga segunda, quarta e sexta salão, terça, quinta e sábado campo. E muitas das vezes o sonho do pai era ser jogador de futebol, ele não conseguiu e ele jogou tudo isso pro filho. E isso não é só no futebol, que geralmente é o pessoal classe mais baixa, mas também eu vejo no tênis, eu vejo em outros. Acontece isso? Chega no teu consultório esses overtraining? Vejo. Já vi alguns jogadores, inclusive profissionais. Teve certo momento, teve um garoto que foi no meu consultório, que era jogador profissional. Sim. E ao contrário... Futebol. Ao contrário do que a gente vê, né? Eu sou jogador do Corinthians, eu sou jogador do Palmeiras, sou jogador do Vasco. Essas divisões de base desses clubes maiores, elas são,
Os caras estão vendo que dali vai sair um cara que vai jogar no clube. Uhum. Tem um jogador no Palmeiras aí, que o moleque tem 16 anos, tá arrebentando. O time do Palmeiras já tá bom pra caramba, se o moleque chegar aí, ninguém ganha mais nada. Vai continuar arrastando tudo, cara. Enfim. Mas assim, eles veem nesse moleque um cara que vai dar título e dinheiro pro time. Então a gente tem que tratar desse menino como se fosse uma joia. Né? Isso funciona nos clubes grandes. Nos clubes menores, não. Às vezes, os clubes menores precisam de jogador bom para conseguir fazer com que esse time sei lá, Série B, Série C. Série B, um São Caetano. O São Caetano, ele precisa de um jogador bom desse moleque jogando aqui. Esse moleque é bom, traz ele para cá. Vamos jogar esse campeonato pra gente chegar na Série A1 do Paulista. Então, às vezes, eles montam um time para ter notoriedade. Eu só me toquei disso quando eu consultei esse garoto e conversei com a família, eu entendi. Então, assim, acabou um campeonato aqui, vai começar o campeonato do Rio Grande do Sul, vai para lá, o time do Caxias está contratando. Sim. Tá, desculpa, estou falando de times que não fazem isso, estou só dando exemplo de times que são menores que os times tradicionais nossos. Mas vira um negócio. E para criança, cara, eu acho que tudo tem que ser lúdico, inclusive o esporte. A criança tem que ter prazer. Você chega com um garoto que chega pro treino de futebol chateado, não é um negócio legal. Resultado, esse paciente meu, ele fez uma lesão por sobrecarga. Certo. Né? Ele, em certo momento, determinado momento, foi dar um chute. Pode acontecer isso no menino que nunca fez nada, ou no menino que treina direitinho e acontece. Mas esse garoto fez uma lesão que a gente sabe que ela aumenta a chance de acontecer quando o cara tá over. Ele chutou e arrancou um pedacinho do osso da bacia. Caraca. Se é um garoto feito os nossos filhos, acorda, brinca ali, normal. Se é um atleta que vive do esporte, às vezes vai ter que ir para cirurgia. A sorte é que o ossinho arrancou e ficou. Entendi. E aí a gente conseguiu tratar conservador. Ele, doutor, eu preciso me recuperar porque eu tenho um campeonato para jogar na Bahia, não sei quando. Eu falei, você não se tocou do que eu tô falando, cara, você tá machucado, você tem que parar. Então, assim, o quadril, ele é uma coisa muito assim, né? Tem o quadril pediátrico, um amigo nosso, o Newton, quem cuida de pediatria, acaba atendendo mais quadril pediátrico. A minha parte é mais a parte adulta, mas eu acabo atendendo, às vezes, alguns pacientes pediátricos com problema no quadril ou não. E esse foi um caso que me chamou a atenção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Outra vez, acho que a gente até conversou sobre isso. Ronaldo Fenômeno. A gente quando vê ele lá, os vídeos ainda do Cruzeiro, então ele tinha um biotipo. Ronaldo Fenômeno? O Fenômeno. Fenômeno. Ah, tá. Então, assim, ele tinha um biotipo, então magrinho, sequinho, pô, beleza. Cara, ele vai pra Europa. Daqui a pouco você vê o cara, um monstro, uma massa muscular. E aí ele teve aquele problema do joelho. Até onde esse excesso de músculo, de massa muscular, pode ter atrapalhado ou pode ter causado esse problema nele? Cara, o Ronaldo, ele tinha um problema no joelho, que é uma osteocondrite. Chama Osgood-Schlatter. Ela tem um nome meio esquisito, assim. Mas todo mundo da nossa geração provavelmente teve, porque a gente corria, brincava, pulava, e assim, quando você olha na parte da frente do joelho, na parte da frente da tíbia, tem um carocinho, que é a tuberosidade anterior da tíbia, a gente chama de TAT. Por causa de sobrecarga ali, aquela TAT ela acaba ficando um pouquinho aumentada de tamanho. Certo. E o Ronaldo, com 16 anos, ou seja, é a idade que você ainda tem, a fise da TAT aberta, então você pode ter essa doença enquanto a fise não fechou, né? A cartilagem de crescimento não fechou. Então ele já jogava muito, já treinava muito. Eu acho que o Ronaldo foi campeão, jogou pelo Cruzeiro com 17. Sim, eu acho que mais ou menos é isso. Então com 16 anos. Ele já jogava e já jogava ele muito. Jogava, provavelmente 10, 12 ele já devia comer bola. E aí o que acontece? Foram feitos vários tratamentos para essa osteocondrite dele, que é uma doença benigna, uma doença besta que na fase adulta some. Mas ele eu não estou falando sem saber, mas possivelmente ele tomou algumas infiltraçõezinhas ali de corticoide para melhorar a dor e continuar jogando. E aquilo acaba fragilizando o tendão. Sim. O corticoide para o tendão ele é ótimo hoje, amanhã ele é péssimo. Então, calcula-se que isso possa ter tido alguma ajuda na gênese do que ele teve. Entendi. Ele teve a lesão 2 vezes, um em cada joelho. Então tem um fator mecânico, biomecânico, sim, do músculo. Mas quando você malha músculo, você hipertrofia músculo e hipertrofia tendão também. Então é muito difícil imaginar que você malhando, correndo, você vai arrancar um tendão. Eu acredito que ele tinha na época alguma coisa de tendão doente por causa desses tratamentos aí. E outra coisa, aqui no Brasil a gente observa muito isso. O menino começou a jogar bola melhorzinho. Aí o pai já bota lá, todo dia o menino joga futebol. O menino não faz outra coisa, ele respira isso. Tênis e os outros esportes.
E quando a gente olha para fora, e aí nossa geração pegou isso, mas a gente olha as grandes potências nas Olimpíadas, China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, a gente vê lá fora eles pensando assim, eles pegam o biotipo do aluno e ele vai botar, vamos dizer, você que é mais alto. Então, olha, você vai jogar vôlei, você vai jogar basquete, você vai jogar esportes, fazer natação, que pelo seu biotipo é melhor. E mais menores, mais magros, e eles vão assim, expondo a criança a vários exercícios diferentes, até que quando chega nos 14 anos, aí eles definem a possibilidade do que é melhor para essa criança, para ela fazer para o resto da vida. Só que aqui no Brasil é o contrário. Então, assim, o que vai acontecer lá na frente com essa criança que já veio... Eu vejo muito isso na natação. Os meninos nadam 4.000 todo dia, cara. Eu nado 2 já, 3 vezes na semana já achando chato. Eu acho que primeiro vem aquela questão do gostar, né? Todos os esportes que eu falei que eu pratiquei porque eu gostava, não levei a sério nenhum. Eu cheguei a nadar há muito tempo, nadei, eu não gostava. Para mim, o esporte, quando você não tem um objetivo muito prático, né, fazer o gol, marcar o ponto, para mim não encaixa. Então eu nadava, para mim aquilo era chato, eu não gostava. Aí eu descobri o polo, eu joguei polo legal, durante um tempo, aí eu já achei mais legal. Mas eu apanhava muito. Então, que eu jogava com o pessoal mais velho, eu pegava muita porrada e eu desisti logo do polo. Mas assim, primeiro que é chato, você não gosta, né? E aí você acaba entrando naquela questão das lesões, e aí se machuca, aí é até pior, porque aí você não quer mais praticar. Eu acho interessante, e na China, por exemplo, a China, se você olhar a China há 20 anos atrás, 4, 5, 6 Olimpíadas atrás, a China ganhava 3 medalhas de ouro, 4 medalhas de ouro, igual o Brasil, talvez um pouco mais. Hoje a China bate os Estados Unidos quase sempre em medalha de ouro. Por quê? Eles fazem isso. Foi uma geração criada, preparando, você não vai jogar bola, você é bom em tiro. Acabou, filho, você vai fazer tiro. Você vai correr ali. Você vai correr, você vai jogar vôlei. Você é alto para jogar bola, você não vai jogar bola, você vai jogar vôlei. Então eles conseguem, mas aí enfim, é cultural, é como as coisas funcionam nas escolas, né, de estimular. A gente, quando fez faculdade, a gente pagou no primeiro período educação física. Primeiro e segundo período, que era obrigatório, né? Hoje não é mais. Tá, legal, será que você vai descobrir um atleta top na faculdade? Não vai, mas a partir do momento que você não incentiva, você deixa de descobrir um monte de talento se você for lembrar, na realidade, até pra vida, porque quando a gente chegava cedo, de 7 às 8, a gente ia jogar bola ou nadar, 8 horas da manhã a gente entrava na sala no pique, cara. O cérebro já funcionando, diferente de quem vinha de casa, morrendo de sono, no olho bocejando. e aí a gente aproveitava até mais aquela aula, porque a gente já tava, a adrenalina já tava alta, você já tava nessa captação aí. Saudade da época. O Leandro vai ver não fala pra ele, não. Não vamos falar nada, eu quero ver se ele vai ver todo, porque a gente citou ele aqui, né? Sim. A gente saía de casa no primeiro período, eu não lembro o dia da semana, ou se eram 2, não lembro, mas era tipo assim, a gente saía tipo às 5 e pouco da manhã para jogar o futebol, a gente ouvindo, como que chama aquele cantor baiano lá? Paulo Diniz. Paulo Diniz, a gente vinha ouvindo Paulo Diniz no carro do pai dele. A vida passa o telefone. Exatamente, rapaz, essa música. Muitas emoções. Muitas lembranças, muitas emoções. Então a gente ia jogar futebol ouvindo Paulo Diniz e... Puta, cara, era legal. Marcou uma coisa, marcou uma época. Eu não lembro de nada de anatomia que eu estudava na época, mas eu lembro dos futebols até hoje. A gente chegava cedo, 6 às 7 futebol, tomava um banhão e ia pra aula. Era fantástico. Duda, pra gente terminar, eu queria que você deixasse algum recado aqui para os pais que estejam assistindo, que provavelmente vão ser os pais que estão assistindo, do que fazer com os filhos dele, cara, num momento desse. Cara, o moleque o pai tá assistindo já no celular e o filho tá no celular do lado. Sim. E o que você vai deixar de mensagem? Eu acho que o estímulo da prática esportiva, ela é sensacional. Sim. Né? Eu acho que a gente vive numa região aqui que a gente não tem tanto estímulo para praticar, né? Não tem clubes fortes, é mais a coisa de dentro da escola mesmo, né? Mas eu acho que o estímulo da prática esportiva é interessante. Eu sempre brinco com isso, né? Eu vim começar a beber cerveja, enfim, consumir bebida alcoólica na faculdade. Sim. A vibe da galera do esporte é outra. É outra, cara. Né? É outra. E não é por competição, é porque é outra mesmo, assim. Você não tinha o hábito dos mais saudáveis, eu tomava Coca-Cola, mas assim,
não é diferente. Você pega, eu tenho um amigo meu que, sei lá, é músico, é outra coisa. O cara vai ensaiar de noite lá, vai tocar, vai tomar uma cervejinha, já desde cedo. Eu acho que o estímulo da prática esportiva, de uma maneira geral para a saúde, ela é fantástica. Não, é interessante, só para terminar, a galera do triatlon, a gente só vai beber geralmente, vamos dizer, vai fazer o aniversário de alguém comemorar. A gente nadou meia hora, correu 1 hora, depois a gente vai beber alguma coisa. E até eu descobri um tal do La Mimosa que os franceses tomam, que é um espumante com suco de laranja, que na realidade é uma coisa que o francês ele começou a atuar para poder beber desde o café da manhã. Sim, chique, né? Coisa chique. Mas tem cerveja, tá? Tem cerveja. Tem cerveja também. Tem cerveja. Eu prefiro cerveja. Meu amigo, só rapidinho, o Jeff também é parte disso, falar para os nossos ouvintes aí da área da saúde. A pandemia estragou um monte de coisa, entre elas as atividades da Lumesp, que é uma liga de medicina do esporte que a gente tem. Ela foi uma liga que nasceu na UEA, mas é uma liga, enfim, de todas as faculdades, todos os cursos da área da saúde. E a gente está retomando as atividades da liga, né, de maneira oficial. Acessem o Instagram da Lumesp, LUMESP, _AM. Tá bom. Meu amigo, abraço, obrigado Jeff. por tudo. Valeu demais. Um beijo, meu Desculpa as brincadeiras. Nada. Você tá no meu coração.